a um assunto relacionado ao tratamento da doença de Parkinson, que vem sendo muito abordado recentemente, tanto por conta de publicações recentes em periódicos científicos de alto impacto, quanto por conta de reportagens que vêm sendo divulgadas na mídia geral, que é o tratamento da doença de Parkinson através do uso do transplante de células-tronco. Então, eu queria falar um pouco e explicar a respeito dessas novas pesquisas e resultados a vocês. Gente, o tratamento da doença de Parkinson, utilizando a estratégia de transplante de células-tronco, não é algo novo. Então, existem estudos que datam desde a década lá de 1980, que se iniciaram na Suécia. A ideia é que na doença de Parkinson há uma perda de neurônios que produzem a dopamina numa região específica do cérebro, chamada substância nigra, que fica localizada no mesencéfalo. E com isso, com a perda desses neurônios que produzem a dopamina, acontecem os sintomas motores, e é inclusive isso em que se baseia a nossa principal estratégia de tratamento sintomático, que é a terapia dopaminérgica. Então, o que os cientistas pensaram? Será que nós repondo essas células dopaminérgicas, os pacientes iriam melhorar? E foi exatamente nisso que se basearam os primeiros estudos, com células-tronco, que eram células-troncos derivadas de embriões, células-tronco embrionárias fetais. Esses estudos, eles foram desenvolvidos, mas eles terminaram não indo tão adiante por uma série de questões, sobretudo por efeitos colaterais. Então, os pacientes que foram submetidos a esse estudo, eles desenvolveram o que nós chamamos de discinesias graves relacionadas ao enxerto de células-tronco, e eles também desenvolveram algumas reações ao enxerto. Então, por isso, esses estudos não foram tão adiante, além do fato de que havia uma série de questões éticas relacionadas ao uso de células embrionárias fetais. Então, o que acontece, gente? Mais recentemente, novas técnicas de desenvolvimento de células-tronco, inclusive desenvolvidas na Universidade de Kyoto, onde aconteceu um dos estudos para a doença de Parkinson, foram desenvolvidos. Dentre as técnicas, foram desenvolvidos o uso de células-tronco pluripotentes. O que quer dizer isso? São células-tronco que são derivadas de células humanas somáticas, ou seja, de indivíduos adultos, e que são reprogramadas para poderem se tornar células das mais diversas funções, por isso que são chamadas de células-tronco pluripotentes. Então, essas células elas são reprogramadas para se tornarem células dopaminérgicas, produtoras de dopamina. Então, com essa estratégia dessas células-tronco pluripotentes, novos estudos vêm sendo desenvolvidos, inclusive o que foi publicado na Universidade de Kyoto, que foi bastante divulgado. Esse estudo que vem sendo desenvolvido na Universidade de Kyoto é um estudo ainda inicial, em fase 1-2, que avaliou 7 pacientes com doença de Parkinson e que foi publicado na revista Nature, uma revista científica de alto impacto. Qual que foi a estratégia deles, gente? Eles utilizaram essas células-tronco pluripotentes em 7 indivíduos com a doença de Parkinson e o principal objetivo era avaliar a segurança. Nesse momento, o principal objetivo não foi avaliar a eficácia. Então, o que eles viram? Eles colocaram quantidades diferentes de células-tronco em 2 grupos. 3 receberam doses mais baixas, 4 receberam doses mais altas de células-tronco, através de um procedimento neurocirúrgico, gente. Então, essas células, elas são colocadas por um neurocirurgião numa região profunda do cérebro, denominada putamen. Então, é necessário a neurocirurgia. Após isso, os pacientes passaram a ser acompanhados, foram acompanhados aí por pelo menos 2 anos, e eles foram avaliados com relação a efeitos colaterais, tanto através da parte clínica, como através de exames de imagem, como a ressonância e até um PET que avalia a transmissão dopaminérgica, o PET de fluordopa. Além disso, esses pacientes precisaram receber imunossupressores. Eles receberam aí por 18 meses um imunossupressor chamado tacrolimus. O que foi observado nesses pacientes, pessoal? Os pacientes não desenvolveram reações adversas graves ao enxerto. Então, a principal mensagem do trabalho é que, de fato, foi demonstrada segurança. Além disso, eles avaliaram algumas escalas clínicas, como a famosa escala de UPDRS. E foi mostrado um benefício aí, uma melhora de 9 pontos na escala, que não é um benefício muito alto. Não foi uma resposta clínica intensa, foi considerada uma resposta clínica aí modesta. Mas houve uma resposta clínica em alguns indivíduos, sobretudo os que receberam dose mais alta. Então, gente, a principal ideia desse estudo foi demonstrar uma segurança em relação às células-tronco pluripotentes. Um outro estudo, também de fase 1, foi desenvolvido aí com pesquisadores em Nova York, que também trabalharam com alguns pesquisadores de Toronto. E aí eles colocaram, com a mesma estratégia, enxerto de células-tronco através de neurocirurgia em 12 pacientes com doença de Parkinson. Alguns em dose menor, 5, e outros
estudos em dose maior, 7. O que também foi visto nesse estudo é que houve uma certa segurança. Esses pacientes, eles também receberam imunossupressão, tanto tacrolimus como prednisolona, então eles foram imunossuprimidos e eles não demonstraram reação adversa grave ao enxerto. Os que receberam dose mais alta até demonstraram uma melhora na escala UPDRS aí de 23 pontos. O que receberam dose mais baixa foi uma resposta mais modesta aí de 8 pontos na escala UPDRS, sem graves efeitos colaterais. Gente, o que é que a gente pode compreender desses estudos? Primeiro, pelo que nos parece, esses estudos, ambos publicados na revista Nature, demonstraram segurança em relação ao enxerto de células-tronco. Segundo, não houve uma resposta incrível e completamente transformadora. Houve uma resposta sintomática moderada. O que é importante a gente entender isso? Que os estudos com células-tronco, gente, eles ainda são iniciais, foram realizados em poucos pacientes e que eles não são um procedimento curativo. Provavelmente ele está mais aí numa esfera de tratamento sintomático da doença de Parkinson. Mas alguns pacientes demonstraram uma melhora interessante e de fato, aí estudos promissores que a gente precisa ficar de olho, embora não signifique a cura da doença de Parkinson, mas sim, potencialmente, um tratamento sintomático eficaz. E a gente precisa ficar de olho. Então, esses estudos ainda estão em fase 2, indo para a fase 3, o de Nova York vai para a fase 3, da Universidade de Kyoto está fase 1, 2, e a gente vai ficar bem alerta em relação aos próximos desfechos. O que é interessante é que agora, em outubro, vai haver o Congresso Internacional da Movement Disorder Society e haverá uma plenária apenas para discutir esses estudos com células-tronco. Eu estarei lá e terei o maior prazer de compartilhar mais resultados com vocês. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.